Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Cidades Fantásticas. E a cidade vencedora escolhida pelos nossos queridos dragões foi Sigil, Cello. Sim, a Cidade das Portas recebeu 47% dos votos e foi escolhida por vocês dragões. Ok, Lina, então vamos fazer esse que é o nosso último vídeo do ano, né? Ai, meu Deus do céu, gente. 2023 Primeiro a gente quer acabando. agradecer, Sim. né? A todos vocês que acompanharam a gente aqui no canal. Foi demais ter vocês por aqui e muita coisa boa vem para 2024. Exatamente. Mas vamos lá então, Lina. Sigil, o que é essa cidade? Bom, a decoração hoje aqui do cenário tá nova, porque temos inclusive o quadro, né, da governante de Sigil, da Lady of Pain, ou a Senhora da Dor, né? Mas vamos falar então um pouquinho da Cidade das Portas, né? Essa cidade fantástica, onde você consegue ir para qualquer lugar do multiverso. Sigil é uma cidade mágica. Ela fica num plano de existência conhecido como Outlands, ou Terras Além. E é um lugar de extrema neutralidade, né? Esse plano de existência representa o alinhamento True Neutral, né? Neutro e neutro. E é um descampado, assim, com uma grande montanha bem no centro desse lugar, que é chamada de o Pináculo, que é uma montanha Pontuda, né, Isso, vai ficando fina igual uma agulha, e ela sobe quilômetros e quilômetros em direção ao céu, a ponto de que ela fica quase impossível de enxergar, né? A pontinha dela, né? A ponta, Exatamente. E quem tá lá do solo, olha, não consegue enxergar nada, né? E Sigil tá justamente lá nessa pontinha, Isso. né? Em formato de anel, né? E ninguém, gente, consegue entrar em Sigil, né? Se não for através das portas mágicas. Você não consegue escalar aí o pináculo, né? E subir até lá. As pessoas que já tentaram simplesmente sumiram. Não se sabe o que aconteceu com elas. E o uso de magia para entrar na cidade também não funciona, né? E Sigil é uma cidade absolutamente mágica, né? Como você pode imaginar, ela é uma cidade que está flutuando, né, no final ali do pináculo, na pontinha dessa montanha, né, e em formato de anel. Exatamente. E aí é dentro desse anel que as pessoas vivem, Cello. Então as construções são feitas, né, em volta dessa borda interna do anel, né? Então, quando você tá aqui nessa parte inferior, por exemplo, e você olha para cima, vai ter neblina, vai ter nuvem, mas você lá em cima consegue ver lá a pontinha, né, dos prédios, meio que de ponta cabeça, né, tudo. Meio que aquele filme... O Inception, né? Tem essa cena que a cidade dobra para cima, né? Isso. Sigil é como se fosse isso, ela é constantemente, já dobrada, né? A cidade dobrada para cima e você enxerga os bairros distantes ao olhar para o alto. E a gravidade lá funciona então, né, sempre puxando para dentro dessa borda aqui, né? Então elas conseguem caminhar ali normalmente dentro dessa borda desse anel. Isso. E além disso, tem muitas construções de estilos arquitetônicos bem diversificados, né? Porque a cidade é habitada por pessoas de vários planos de existência diferentes. E por estar toda dentro desse anel, a cidade, apesar de ser grande, ela é muito densa populacionalmente, né? Então tem muito prédio que é construído em cima de outro prédio, tem vários andares, assim, fica tipo aquelas cidades malucas, assim, que você se perde muito facilmente nas ruelas e nos prédios e nos edifícios de Sigil. E a cidade é um caldeirão de diferentes culturas, porque é um lugar habitado por criaturas de todo o multiverso de D&D, né? Mas lá tem uma lei que impera, que é a lei da neutralidade. Então, mesmo criaturas completamente antagônicas, lá em Sigil eles têm que se dar bem, ou pelo menos se ignorar, né? Não pode trazer rixas que ocorrem em outros cantos do multiverso para Sigil, não vai rolar. E algumas criaturas que estão bastante tempo aclimatados com essa neutralidade podem, né, nos brindar com cenas muito interessantes, como a cena de um anjo, né, jogando xadrez com um diabo, né, num restaurante qualquer ali, enquanto eles debatem filosofia. Quer dizer, toda aquela rixa é deixada um pouco de lado em Sigil, e lá essas criaturas podem conviver
com certa paz. Bom, e apesar da gente ter ali diversas criaturas, né, no multiverso inteiro, a maior parte dos habitantes de Sigil são os humanos, né? E aí existe uma teoria muito interessante, Tchelon, de que os humanos teriam surgido em Sigil, né? E que eles não teriam sido criados por deuses e tudo mais. Não, eles são naturalmente de Sigil. E se disseminaram. E se disseminaram pelo multiverso inteiro. E por que isso? Porque a língua falada em Sigil é o comum, né? Claro, a gente tem criaturas do multiverso inteiro que precisam conseguir se comunicar. Sim. E aí a gente tem o comum como língua primordial ali, certo? Só que, né, se você pegar, né, dentro do plano material, diversos mundos diferentes, pegar, por exemplo, né, pessoas do mundo de Krynn, de Dragonlance, né, ou se não, de Toril, de Forgotten Realms, e juntar essas pessoas, elas vão falar o mesmo comum. Eles é a vão mesma se entender, língua, né? Eles vão se entender. Então meio que existe essa teoria aí por trás. Que não só os humanos surgiram em Sigil, mas o idioma comum também se originou lá, né? Mas tem um dialeto também específico de Sigil, que é chamado de Cant. Aquelas palavras que vão se encurtando e se misturando com outros idiomas do multiverso, né? Mas somente os mercadores, né, vendedores de rua, pessoas que vivem para cima e para baixo no bairro do mercado ali, que sabem falar esse idioma muito bem. E é um jeito fácil de quem mora lá distinguir quem é turista e quem é morador. Se a pessoa entende, né, o Cant, eles com certeza são locais. Se não entende o Cant, é turista. Bom, e Sigil é conhecida como a Cidade das Portas, né? Porque tem portais diversos conectando ela a vários cantos do multiverso, né? E esses portais são usados tanto para transportar pessoas, né? Pessoas chegarem e irem, né? Partirem de lá, né? Dando aquele aspecto meio de estação, né? De trem ou aeroporto, né? Que sempre tem gente se cruzando de diferentes cantos do mundo. Tipo um aeroporto, uma estação espacial, isso, né? É um hub extraplanar, tipo isso, uma estação, né? Mas também esses portais conectam serviços essenciais da cidade, né? Porque é uma cidade mágica que não tem, né, plantações, não tem fontes de água. Então tudo isso é conectado por portais de serviço também, que é um outro tipo de portal. Por exemplo, a água, né, que entra no encanamento de Sigil é uma água que vem por um portal ligado ao plano elemental da água. É a água mais pura que tem. Legal, gente. E, ao mesmo tempo, o esgoto tem que ir para algum lugar. O esgoto passa por portais também que levam para algum plano dos planos inferiores, é jogado em algum lugar do abismo lá, né? Mesma coisa com o ar, né? Você precisa renovar o oxigênio ali dentro. Então tem portais ligados ao plano elemental do ar. Esses portais de serviço são muito bem guardados, né, por funcionários ali que fazem a manutenção ali do portal. Mas já se ouviu falar de histórias de pessoas que, por exemplo, fugiram de Sigil pelo esgoto, por exemplo, e foram parar lá nos planos inferiores ou coisas assim, né? E esses vários portais estão espalhados por tudo quanto é canto da cidade. Tem os portais bem conhecidos, né, e bem guardados ali, mas a cidade pode ter um portal disfarçado em qualquer canto. Por exemplo, aquela porta velha que ninguém sabe para onde dá, pode ser um portal que leva para algum outro mundo, né, algum lugar mágico, né? Tipo Nárnia, que você entra num guarda-roupa e vai parar num mundo mágico. Sigil é cheio desses portais espontâneos, assim, né? Que pode ser um barril velho que você entra, igual do Chaves, né? E tem uma cidade inteira lá dentro, né? Pode ser também tipo um arco de pedra que leva você a uma civilização antiga em algum outro canto. Então é muito fantástico, muito cheio de possibilidades, né? Mas também tem portais que são sazonais, né? Pode ter um portal, por exemplo, num jardim lindo, que é um portal que leva para o plano das fadas, mas ele só aparece na primavera, por exemplo, né? Mas a maioria dos portais exigem que você tenha uma chave, uma forma de acessá-lo, que pode ser uma palavra mágica que você aprendeu, pode ser um item que você tem que carregar na hora de atravessar esse portal, né? Ou uma pessoa que você tem que levar junto, que faz esse portal funcionar. Então não tem muito risco de você passar por um portal sem querer, né? Isso é muito difícil de acontecer. E isso nos leva ao segundo apelido que a cidade tem, né? O primeiro apelido é a Cidade das Portas e o segundo apelido é a gaiola, a gaiola. gente. A gaiola, porque apesar de ter diversas portas, a gente sabe que você só consegue entrar em Sigil, né? Se você tiver ali uma chave ou os meios para entrar, ou muita bufunfa para comprar uma passagem ali, para ir para Sigil, né? Ela é totalmente protegida magicamente. Então, se você não tiver esses recursos, você vai ficar
preso lá dentro de Sigil. Você não vai conseguir simplesmente sair, porque é impossível você sair de Sigil se não for por um portal. A gente também pode imaginar, pô, mas tem um monte de magia que funciona, que você consegue de um plano para o outro, consegue fazer várias coisas incríveis, e como é que essas coisas funcionam em Sigil? Bom, muitas coisas simplesmente não funcionam, né? Como transição planar, projeção astral, não funciona. Aí a gente pensa, e o teleporte? Teleporte você consegue teleportar para dentro de uma outra área dentro de Sigil. Você não vai conseguir sair de Sigil, né? E tem uma coisa muito interessante, magias que conjuram seres de outros planos, por exemplo, você tem aquela magia conjurar elemental, por exemplo, ela não vai trazer um elemental lá do plano, né, elemental do fogo. Por exemplo, você quer conjurar um elemental do fogo. Normalmente essa magia você, né, chamaria um elemental do plano do fogo que é lá lutar para você e depois voltar. Em Sigil não funciona assim. Se você usar uma magia de conjuração, ele vai conjurar uma pessoa que já mora lá em Sigil. Você vai acabar conjurando elemental que mora lá no bairro operário lá. Ele vai aparecer e vai fazer... Vai ficar puto e depois você vai poder esbarrar com ele andando pela cidade, né? O que leva a umas cenas dessas, né? Engraçado, o cara... Você forçou o cara a lutar por você... De repente o cara te encontra na rua de novo e fala, qual que foi a sua? Tem o banimento também, que você não consegue banir a criatura pro plano de origem dela, né? Ela vai ficar suspensa ali em algum pocket plane de Sigil, né? E depois de um minuto ela volta. Então tem essas diferenças importantes aí de magias. Mas tem uma magia, por exemplo, voo, é uma magia muito útil em Sigil. E criaturas que voam também, porque é um anel, né? Então, às vezes você quer ir para um bairro distante, é só você voar para cima. Corta caminho pelo centro, né? A gravidade muda no meio do caminho, você vai dar uma... Pode ser que você se desequilibre por causa disso, mas você consegue acessar muito rapidamente os outros bairros se você puder voar. E muitas criaturas que voam, por isso, ganham cargos como mensageiros, né? Outras coisas assim, que eles conseguem chegar mais rapidamente, né? Nos vários cantos aí da cidade. Cello, agora chegou o momento da gente falar da estrela de Sigil, da gente falar da nossa querida Lady of Pain, que até quadrinho tem em casa, de tanto que eu adoro esse personagem. E nós temos um vídeo da série Ícones de D&D só sobre a Senhora da Dor, tá? Vou botar o link aqui na descrição para você ver que a gente já detalhou, né? Já tentou levantar os mistérios aí dessa personagem tão incrível. E com certeza a Senhora da Dor é a figura mais importante ali de Sigil, né? Ela tem toda uma mística no entorno dela, ninguém sabe de onde ela veio, né? E o que ela faz, qual que é o nível de poder dela. Sabe-se apenas que ela está desde o início da cidade. Alguns até acham que ela pode ter construído, né, a cidade de Sigil com o poder incrível dela. Outros acreditam que ela é uma manifestação, como se a cidade tivesse criado uma consciência e desenvolveu, né, essa personagem. Sabe-se apenas que ela realmente é muito poderosa. Ela veste, né, mantos, né, várias camadas de mantos coloridos. Ela é bem grande, né, algumas artes parece que ela tem uns 3 metros de altura, mas ela varia muito, né, do tamanho, dependendo do artista que desenha ela. Mas ela também tem uma máscara muito legal, assim, e com várias lâminas, né, como se fosse uma coroa de lâminas no entorno dela, né? O nome Senhora da Dor existe porque ela é capaz de causar muita dor em quem tente interferir, né, no vai e vem dela, porque de vez em quando, ela é uma visão rara, mas de vez em quando ela passa pela cidade, né, sempre flutuando, né, alguns metros do chão, lentamente, ninguém sabe para onde ela está indo, o que ela está fazendo. As pessoas que tentam interferir com ela, entrar no caminho dela ou soltar uma magia contra ela, eles conhecem o apelido Senhora da Dor, que eles sentem uma dor horrível, ficam só com 1 ponto de vida, quase morrem, né? E se a pessoa insistir em atrapalhar ela de alguma forma, ou se a pessoa estiver causando confusão na cidade, né, tentando fazer, sei lá, uma revolta na cidade, alguma coisa assim, ela pode também castigar a pessoa com o isolamento total num plano mágico que ela inventou, conhecido como os labirintos. E os labirintos são uma prisão terrível, porque é como se fosse, né, um espelho de Sigil, né? Só que tudo escuro, com becos escuros, ruelas, tudo, só que você tá sozinho nesse lugar. Nossa. Você vai ficar andando eternamente por esse lugar e não vai encontrar nenhuma alma viva. Já tive muitos pesadelos assim, né? Que você tá numa cidade tipo São Paulo, uma cidade grande, só que não tem uma alma viva e você tá perdido. Exato. Tem uma fobia, que é exatamente isso, que é você tá num lugar que deveria ter muita gente e não tem ninguém, sabe? Tem muita gente que é, por exemplo, com medo de visitar uma escola abandonada,
Porque foi um lugar que já teve muita gente, muita vida, e que agora não tem ninguém. Sinistro. É esquisito demais, né? E as pessoas ficam por lá por toda a eternidade, até que a pessoa morre, enfim, sei lá. Bom, e além desse poder incrível de mandar criaturas pro labirinto, Cello, ela é capaz de evitar que qualquer deus do multiverso, né? Ou criaturas poderosíssimas, né? Se ela consegue evitar deus, criaturas poderosíssimas como arquidiabos e lorde demônios, não conseguem entrar em Sigil. Ela consegue evitar com que essas criaturas entrem por lá. Isso não quer dizer que eles não tenham alguma influência lá dentro, porque eles têm lá, né, seus seguidores, né, tudo que conseguem entrar através dos portais. Porém, essas criaturas muito poderosas não entram em Sigil, tá? E além disso, ela tem o controle de todos os portais de Sigil. Então ela sabe quando qualquer pessoa no multiverso entrar dentro de Sigil, ela sabe quem é a pessoa. Quem entrou, né? Por onde entrou, que horas que entrou e tudo mais. Quem deixou entrar, qual foi o meio que ela entrou. Que chave foi usada. Exatamente. E se ela resolver fechar todos os portais de Sigil, ela percebeu que tem uma ameaça, ela precisa simplesmente sitiar a cidade, ela consegue, ela tem o poder de fechar todos esses portais. E quando ela faz isso, gente, ela não costuma fazer isso, né, pra qualquer coisa, ela vai fazer se realmente ela vê que existe uma ameaça séria ali. A cidade vai ficar sitiada, então não vai entrar mais água, não vai entrar mais, sair mais esgoto. Não sai mais lixo, né? Fica acumulado. Às vezes algum alimento, alguma coisa, algum suprimento que é necessário para a cidade rodar numa boa, não vai chegar, né? Então, as pessoas que habitam ali tentam realmente manter a ordem, né, da neutralidade, que é o que ela quer, que seja true neutral, para que não aconteça nada disso. E ela também, gente, não aceita que ela seja endeusada, tá? Não existe nenhum templo para a Senhora da Dor. E se alguém tentar, né, venerar ela, vai ser punido e levado lá para aquele labirinto que a gente falou. Cultuar ela é extremamente proibido. A gente acha que é um deus, mas não é um deus, mas tem o poder de um deus. Enfim, não gosta de ser cultuada. É bem interessante o personagem. Bom, e além das várias espécies do multiverso todo que moram lá em Sigil, tem algumas espécies que são meio nativas de lá, né? Um deles são os Dabus, né? São criaturas que estão sempre auxiliando a Senhora da Dor nos afazeres do cotidiano ali da cidade. Eles que fazem a manutenção dos prédios, né? Eles também fazem o corte, né, de uma vegetação invasiva que se espalha muito rapidamente pela cidade, que é o Razor Vine, que eles chamam, né? Que é meio que chamado de a vinha espinhosa. Essas plantas se espalham rapidamente pela cidade e são os Dabus que precisam lá e cortar essas ervas, né? São vinhas muito perigosas de se manusear, né? Porque são cortantes, são muito cortantes, é como se você estivesse pegando num arame farpado, assim, sabe? Algumas pessoas cultivam essas plantas para fazer, inclusive, a segurança das muralhas das casas dela, né? Coloca em cima do muro ali para ninguém invadir a casa. Só que como ela se espalha muito rapidamente, os Dabus precisam constantemente ir lá cortar e remover, né, essas plantas do caminho. Dizem que essa planta, ela veio do abismo. De alguma daquelas diversas camadas do abismo, tem algumas camadas que são tipo selvas, assim, sinistras. E que alguém trouxe essa espécie invasiva para Sigil e virou uma praga gigante lá. E os Dabus, né, eles não conversam, você não consegue falar com eles, né? Eles se comunicam apenas através de sinais mágicos, holográficos, que eles conjuram. E esses sinais são, às vezes, difíceis de interpretar. Então, você nunca sabe exatamente que tipo de manutenção eles estão fazendo, você não consegue extrair muita informação deles. Bom, e uma outra praga que existe em Sigil também são os ratos, né? Existem os ratos gigantes que fazem aquela bagunça toda, comem lixo, né? Espalha doença e tudo mais. E existem os ratos inteligentes, que são os Squeakers, Cello. E esses Squeakers, né, eles conversam telepaticamente um com o outro, inclusive com os habitantes de Sigil, né? E quando eles resolvem se juntar, né, eles agem como se estivessem em colmeia, né? Todo aquele conhecimento que um deles tem passa para todos, né? E eles conseguem, então, agir como uma criatura só. Quando eles se juntam, eles podem até formar pessoas, né? Coisas parecidas com pessoas, né? Eles viram bípedes ali, às vezes usam uma roupa para disfarçar. Às vezes você pode encontrar uma pessoa no beco, a hora que você vai tirar o capuz da pessoa, é um monte desses ratinhos aí. Que eles vão se dissolver e se espalhar, né? Para fugir de você. Exato. E eles têm uma verdadeira rede de informações, né, dos subterrâneos da cidade, né? Então todas as
fofocas mais picantes ali ficam aí nesse conhecimento deles, que então eles são uma boa fonte de boatos que os seus aventureiros podem encontrar na cidade de Sigil. Bom, e não são só os Dabus que cuidam do dia a dia da cidade, né? Tem algumas pessoas que fazem serviços públicos diversos e elas estão separadas em facções, que são parte importante da cidade, né? Cada facção tem meio que um objetivo ali dentro, né? Uma função ali dentro, administrativa, né? Podem cuidar de tribunais, cuidar do entretenimento da cidade, cuidar de saneamento. Só que essas facções também, cada uma delas possui uma corrente filosófica. E às vezes elas entram em conflito também, é como se fosse luta de sindicatos, assim, sabe? Dentro da cidade. No passado, as facções já foram mais importantes e existiam centenas delas, né, por aí. Só que teve uma grande guerra das facções e a Senhora da Dor teve que intervir. A Senhora da Dor proibiu facções e ficou muitos e muitos anos sem facção nenhuma na cidade. Depois de vários anos sem facções, a Senhora da Dor voltou a permitir o surgimento delas, só que ela limitou o número total de, no máximo, 15 facções na cidade. Atualmente, né, na versão mais recente, que é o box set de Planescape para a 5ª edição, são 12 facções principais e algumas facçõezinhas menores. E a gente vai falar sobre essas facções com mais detalhes, Lina, no Vídeo Secreto! Temos vídeo secreto da semana aí, falando das correntes filosóficas de cada uma das facções de Sigil. Então, se você ainda não é nosso dragão, é uma boa hora. É só você ir ali no botãozinho Seja Membro, né? Tem alguns planos aqui. Qualquer plano que você escolher, você vai ter acesso ao vídeo secreto. Apenas por um cafezinho por mês, você já ajuda demais aqui o canal, né? E ganha esse conteúdo extra aí, expandindo ainda mais o que a gente trouxe. Então, e se você se tornar membro agora, você vai ter um montão de vídeos secretos para assistir que a gente já gravou. Sim. E que tá lá para os nossos queridos membros. Então a gente vai começar a falar agora desses bairros, que são 6 bairros, né, muito importantes. E vamos começar pelo bairro dos Escribas, que é o bairro onde você resolve todas aquelas burocracias da cidade, onde vão ter os contadores, os escribas, os prédios de administração pública, né? Fiscais, exatamente, né, que vão vistoriar as coisas. Então, né, se você vai pela primeira vez para Sigil, esse é o local onde vão te indicar aí, né? Porque perto ali dos prédios ficam, então, aqueles guias turísticos, né, que você pode contratar para conseguir andar ali com segurança. Eles normalmente estão estacionados na frente do Salão das Informações, que é um prédio bonito ali, onde tem informações do mundo todo, do multiverso todo ali, né? E lá na frente tem, então, vários desses guias e daqueles também pilotos de liteira, né? Liteira, aquele carrinho que eles levam, assim, a pessoa lá dentro, como se fosse um táxi, né? Mas lá também a gente encontra uma das construções mais belas de Sigil e mais interessantes, Chelo, porque tem o Salão das Festividades, né? E nesse Salão das Festividades é onde ocorre toda a expressão artística de Sigil, onde a gente consegue ver os museus, os concertos, né? Peças de teatro, as galerias e tudo mais. E além disso, tem uma parte muito interessante que é o Sensorium, né? É um local onde por 10 moedas de ouro você consegue sentir, né, as emoções de uma outra pessoa. São como se fossem cabines, né, privativas, que você entra e você escolhe qual a sensação que você quer ter. E pode ser coisas tipo, eu quero a sensação do meu primeiro bolo de aniversário. Aí você entra numa cabine que tem já essa notificação do que é, e lá dentro tem uma pedra sensorial, que você vai tocar na pedra e sentir aquela sensação de alegria. Ou então, se você quiser experimentar emoções diferentes, até emoções negativas, você encontra lá. Você quer sentir o luto de uma pessoa que perdeu alguém importante, quem sabe? Você vai, né, numa pedra sensorial que tem essa sensação lá. Ou então, uma pedra que tenha a sensação de alegria de alguém que acabou de fazer uma grande descoberta científica. E tá lá a pedra, lá você sai todo empolgado do lugar. Exato, aí você fica inspirado, né? De repente, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquela emoção. Você pode ficar viciado pra conseguir, né? Em emoções. Criar coisas e tudo mais. E também existem emoções mais complexas que vão custar
mais dinheiro para você cintilas, digamos assim. E aí também tem uma oportunidade de grana para o seu grupo de aventureiros, porque essas pedras sensoriais também podem ser alugadas, né? E você pode levar ela com você. Uma pedra sem sensação nenhuma, ela tá, digamos, virgem, né? E você pode levar essas pedras e viver suas aventuras, né, nos mundos aí fantásticos de D&D. E essa pedra vai gravando emoções fortes que você sente. Aí, de repente, vai que seu grupo de aventureiros vence ali um grande vilão e dá aquela euforia toda, você pode gravar essa sensação e depois ir até os sensoriums e vender essa sensação que você teve. Pronto, a gente acabou de criar monstrinhos. Pronto. Essa pedra. Essa pedra aí, você pode vender para os sensores. Fala, essa pedra aqui captou uma sensação incrível que eu tive quando eu venci um Beholder no combate X1. Aí o cara, deixa eu checar aqui, eles checam, realmente, isso aqui vale pelo menos umas 1000 moedas de ouro. Aí você ganha o dinheiro, né, exportando aí suas emoções para o mundo, olha que legal. Bom, e o próximo bairro é o bairro da Colmeia, que tem esse nome por causa das infinitas ruelas pequenas ali que cortam os prédios ali. É um bairro bem mais decadente, né, é um bairro que não tem tanta manutenção pelos dabus, é quase um bairro abandonado. E por isso também é um bairro muito perigoso, a criminalidade come solta e por não ter tanta visibilidade da Senhora da Dor e das autoridades locais, é um lugar também cheio de oportunidades para aqueles personagens mais safos, né? Os ladinos e os bardos malandros do grupo vão lá para conseguir novas informações, né? Mas o grupo tem que tomar muito cuidado, que tá cheio de estelionatário, ladrão, assassino de aluguel e coisas assim, né? Esses serviços mais escusos, né, são sempre encomendados e encontrados lá. Mas, Cello, existe um local muito interessante conhecido como a Vala da Banha. Né? Delícia. E esse lugar é uma delícia mesmo. O pior é que é uma delícia. O pior é que se eu fosse pra Sigil na vida real... Você ia querer ir pra Vala da Banha. Eu ia querer ir pra Vala da Banha. Porque imagina, sabe aquelas feiras que você tem uma barraquinha de cada lugar do mundo? Sabe assim? Sim. Aí você come um negocinho japonês aqui, um negocinho árabe ali. Você tem acesso a todas as comidas maravilhosas do multiverso. Imagina como isso não chama atenção. Você não precisar ir pro abismo para comer uma carne picante. Imagina a carne do abismo, deve ser a carne de um bicho bizarro, né? Frita no óleo de Aqueronte, né? Fica um negócio bem nojentão, mas gostoso ao mesmo tempo. E aí, de repente, você tem a opção de comer uma sobremesa incrível, a mais doce, mais fofinha do mundo, assim, que derrete na sua boca, que foi feita em Monte Celeste. Um creme brulee de Monte Celeste. Ai, deve ser um negócio de louco. Meu Deus do céu, gente, tudo num lugar só, então assim... Ou a fruta, né, colhida de Feywild, né? Uma fruta do mundo, do plano das fadas. É uma fruta, assim, que quando você come, sai um arco-íris, assim, na frente. É isso, gente. Ou carne de unicórnio, um negócio bem do mal, assim. Não, isso não. Enfim, esse é a Vala da Banha que fica nesse distrito, né? Na Colmeia. E tem um prédio importante também, né? Nesse bairro da Colmeia, que é o necrotério da cidade, chamado de um mortuário. Que é um lugar bem interessante para quem jogou um jogo de computador chamado Planescape Torment, que foi um jogo que fez muito sucesso nos anos 90, o jogo começa nesse necrotério. E esse lugar tá ainda lá em Sigil, é onde são processados os cadáveres de quem morre nessa cidade. Bom, então vamos para o próximo bairro, que é o bairro da Senhora, Cello. O bairro da Senhora, Ladies Ward. Onde as pessoas mais ricas e influentes de Sigil moram, né? Onde estão os prédios mais maravilhosos, aquelas mansões, aqueles jardins, sabe, muito bem cuidados, né? E é lá que tem também aquelas intrigas de high society, né? Onde as socialites vão espalhar boatos sobre o outro carinha, onde as pessoas que são donos ali de indústrias, né, importantes vão fazer aquele almoço de negócios, né? Exatamente. E é importante só a gente ressaltar que apesar do nome desse bairro, né, ser o bairro da Senhora, ele não é onde a Senhora da Dor vive, tá? Ninguém sabe onde é que ela mora. Ele só leva o nome porque é o bairro, enfim, né? Eles quiseram fazer uma ligação com a Senhora da Dor. Quiseram puxar o saco dela, né? E fazer o bairro mais elegante da cidade em nome dela, né? E aí, o cassino mais importante da cidade está lá, que é a Roda da Fortuna. É onde as pessoas que, digamos, têm grana para gastar vão se divertir. Né? Tem várias máquinas caça-níquel que na verdade são Modrons, né? Aquelas criaturinhas do plano da Ordem que são modificados para serem maquininhas caça-níquel, né?
Mas também tem aquelas mesas, né, de jogos de cartas, né? E tem várias camadas dependendo do nível do apostador, né? Tem as salas Platinum, né? As salas de platina que só aqueles apostadores mais endinheirados podem ir. E Lina, tem um jogo que eu acho espetacular que acontece nesse cassino, que é o Dungeon Land, que é uma sala que tem nesse cassino com vários projetores, né? Ah, é muito legal mesmo. Que mostram grupos de aventureiro que estão em tempo real, em qualquer lugar do multiverso, passando... E a galera sai apostando. A galera aposta, tipo, esse grupo aqui acabou de entrar nessa caverna. Eles começam a assistir ao vivo o grupo de aventureiros, eles começam a apostar se o grupo vai sobreviver ou não e tudo mais. Porque imagino que em várias dungeons do mundo existem portais escondidos para Sigil que servem como câmeras de reality show 24 horas, enxergando aqueles aventureiros ali. E o apostador, ele pode, inclusive, investir num grupo de aventureiros. Eu quero que esse grupo vença essa dungeon, consiga achar o tesouro, e para ajudá-los eu vou enviar um item mágico aqui para eles. Através desse portal, o item mágico vai aparecer dentro de um tesourinho de baú que o grupo pode encontrar. Então, de repente, aquele item que seu grupo achou foi, na verdade, alguém que investiu no seu grupo, entendeu? Bom, e vamos para mais um bairro em Sigil, que é o bairro inferior, Tchel. E esse bairro inferior é onde, né, artesãos, né, artífices, enfim, criam, né, objetos. Eles pegam as matérias-primas que chegam, né, de todo o multiverso e transformam, né, em obras-primas, em itens mágicos, ou em itens até do cotidiano, do dia a dia. Exatamente, é o bairro industrial ali de Sigil, né? É o coração, é o que faz Sigil fervilhar, digamos assim, né? Onde as coisas criam forma. E por isso ele solta muita fumaça, é um bairro muito poluído, né? Porque é o bairro industrial, né, da cidade. E ele tem esse nome de bairro inferior, porque tem vários portais nesse bairro ligados aos planos inferiores, da onde eles extraem às vezes fogo e matérias brutas para serem trabalhadas lá. E só que assim, né, os habitantes desse bairro acabam sofrendo com essa influência dos planos inferiores, né, com essa fumaça, né, com esse cheiro de ácido, de enxofre, de ácido sulfúrico e tudo mais. Então elas acabam ficando ali marcadas, né, por causa disso tudo. Bom, e mais um bairro interessante também é o bairro do mercado, Lina, que é, como o nome diz, um mercadão gigante, né, um bairro onde tudo pode ser encontrado, trocado, barganhado, né? E você encontra itens, então, de todos os cantos do multiverso por lá. Bom, e um local, né, de destaque desse bairro é o Banco de Abator, né? Que é um banco do deus da ganância dos anões, né? Ah, sim, Abator. E esse banco, gente, existe em todo o multiverso, tudo bem? Tem filiais, né? Tem filiais ali em todos os multiversos, mas ali em Sigil é a matriz, obviamente, é um lugar super seguro, né? E para você chegar lá tem só portais oficiais de Sigil, registrados. Né? Tudo registrado bonitinho. E ali você pode ter contato com modrons que são os caixas do banco e vão fazer a taxa de câmbio do multiverso, Tchelo. Que você pode também transferir dinheiro através de portais. Exato. Então, se você precisa daquele dinheirinho seu para uma viagem no futuro e não quer andar com esse dinheiro por aí, você pode abrir uma conta no banco de Abator e depois ir buscar esse dinheiro na outra filial, nesse outro plano de existência, e eles conseguem enviar esse dinheiro através dos portais. Então é bem interessante o sistema bancário mágico aí de D&D, né? E esse banco também serve para tirar empréstimos, né? De repente você quer criar um exército para vencer um vilão. Você pode, né, para pagar um exército de mercenários, ir até lá para o banco de Abator, pegar um empréstimo, eles vão transferir esses fundos, né, via portal para o local para você poder pagar seus mercenários e conseguir conquistar um reino, alguma coisa assim. Claro que, né, as taxas de risco, coisas vão ser analisadas e tudo mais. Você pode dar alguma coisa de garantia, um item mágico que você pode deixar lá, né, como garantia do empréstimo e coisas assim. Então tem vários negócios que é, né, possível fazer nesse prédio suntuoso, né, feito de mármore, aí em homenagem ao deus da ganância. Bom, e o último bairro que a gente vai falar para vocês é Undersigil, que é o Reino Abaixo. O Reino Abaixo. Que são praticamente os esgotos, né, de Sigil, ali, aqueles labirintos onde vivem aqueles ratos que a gente já comentou e tudo mais. O Undersigil, né, ele é mais um lugar de passagem para quem quer passar de um bairro por outro sem ser percebido.
E tem alguns guias, algumas pessoas que aceitam dinheiro para fazer essa travessia secreta. É né? muito perigoso, é tá? Bem perigoso. Tem monstros, um local tranquilo, não. Vários monstros lá, otiugues que estão sempre por lá, né? Os homens-rato, tem outras criaturas como os Vargoyles, né? Aquelas cabeças flutuantes, né? Que a orelha é uma asinha, assim. Essas criaturas estão sempre por lá. E é um lugar onde você pode viver aventuras tipo dungeon, né? Tipo masmorra em Sigil. Pode ter alguém que se perdeu por lá, ou uma pessoa que se escondeu lá, uma pessoa procurada pela justiça, foi se abrigar nos túneis subterrâneos, né? Então vamos pro gancho de aventura desse vídeo. Sim, nós bolamos um gancho de aventura que é basicamente uma campanha para você jogar em Sigil. Imagina que a história começa com um grupo de aventureiros recebendo uma missão de escoltar um bebezinho, uma criancinha, através de um portal mágico para que ele reencontre sua família perdida. Parece uma missão legal. Uma missão nobre. É. Mas no caminho tem vários perigos, enfim, até que o grupo encontra esse portal mágico e o grupo precisa passar pelo portal, né? Porque é uma criancinha. A criança não pode entrar sozinha, né? A criança de colo. O grupo entra com essa criança e lá eles são recebidos pela família da criança que acolhe o filho e faz o pagamento, né, do combinado ali com os aventureiros. Tudo muito bem, até que eles descobrem que eles estão na cidade de Sigil. Tudo bem, né? Até que o grupo descobre que os portais não estão funcionando e eles não estão conseguindo voltar. E aí, de repente, né, eles veem, assim, alguns dabus fazendo, né? Símbolos de perigo, símbolos, né? E tal. E aí, conseguem conversar com uns moradores de Sigil e entendem que a cidade foi fechada porque algum ser que não deveria estar em Sigil está. Muito bem, aí, bom, pode demorar um pouco, mas o grupo descobre que o bebê que eles trouxeram para a cidade não era exatamente um bebê e que aqueles pais amorosos que acolheram ele eram, na verdade, cultistas de Vecna e aquele bebê era o próprio Vecna numa versão que ele fez ali, tirando todos os próprios poderes dele, voltando a ser um bebezinho para ele poder chegar até Sigil sem ser detectado pela Senhora da Dor. Exatamente. Contando que a Senhora da Dor não poderia acreditar que ele voltaria para Sigil, porque Vecna, sim, já conseguiu entrar em Sigil. Sim, Vecna já fez isso antes, já conseguiu burlar a segurança, né, no passado, numa outra aventura. Mas então, o que eu imaginei é que ele quer recuperar os poderes dele já dentro de Sigil. E como que ele faria isso? Esses cultistas dele encontraram a mão e o olho de Vecna. Uau! E através desses artefatos, e esse bebê, que não vai ser um bebê por muito tempo, porque ele tá magicamente... desenvolvendo rapidamente. A essa altura ele já é um adolescente, né, já deve ser uns 14 anos, porque ele tá recuperando o tamanho dele normal. Eles vão colocar o olho, a mão de Vecna e ele vai recuperar os poderes dele. E aí a Senhora da Dor está caçando as pessoas que fizeram isso. Né? Que são os jogadores, os personagens jogadores. Então você tem que fugir da Senhora da Dor. Você tem que evitar o labirinto. Para não ser levado para o labirinto. E é questão de tempo até a Senhora da Dor encontrar você. Então você tem que ir até os subterrâneos de Sigil, né? Em Undersigil, enfrentar o Vecna enquanto ele ainda não é poderoso o suficiente para recuperar o olho, a mão de Vecna e conseguir ali se apaziguar com a Senhora da Dor para que ela liberte os portais e vocês voltem para casa. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre Sigil. Contem aqui pra gente se vocês já foram pra Sigil, né? Se vocês têm histórias bacanas sobre Sigil que a gente quer saber. É isso aí, pessoal. E já está aberta a votação para o próximo lugar aí da série Cidades Fantásticas. Eu vou colocar, né, além das cidades que já estão lá, que é Águas Profundas e Neve Nunca, né, Neverwinter para os íntimos, eu vou colocar agora Menzoberranzan, a cidade dos Drow. Eu não vou nem tentar falar, tá? A Alina vai ser... Eu não consigo nunca falar certo, então... Se esse vídeo de Menzoberranzan ganhar, vai ser... Menzoberranzan. Aí, ó, consegue. Consegui! Aí, ó. Vai ser divertido gravar com a Alina aí, sofrendo pra falar esse nome. Tá aberta a votação, então, aí pros dragões. Então a gente se vê numa próxima, pessoal. Bom fim de ano. Tchau, tchau. Tchau. E um agradecimento especial a você que se tornou um membro dragão aqui no canal. A ajuda de vocês está levando a gente para outro patamar. Obrigado mesmo. E um abraço especial para os dragões de platina. Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon, Stefferson Igo e Vinícius Faria.